Salve, salve galera, aqui é o professor Douglas Fontes, mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo para a turma de Direito da Unifev, mais um vídeo do pacote anticrime. Galera, hoje o tema são as pequenas alterações que nós tivemos sobre medidas cautelares no pacote anticrime. Então, o raciocínio é o seguinte: o que são medidas cautelares? Vamos entender. Turma, toda vez que acontece uma prática delitiva, um suposto crime, nasce para o Estado o direito de perseguir aquele ato, perseguir aquela ação penal, que nós chamamos de persecução penal. Então, a persecução penal, ela se inicia com o início da investigação até o trânsito em julgado, tá? É diferente do processo. E durante a persecução penal, o magistrado pode, a qualquer momento, decretar medidas que inibam, de certa forma, a liberdade da pessoa. Muitas vezes não precisa encarcerar, mas você pode determinar algumas medidas que restringam de alguma forma a liberdade de locomoção, a liberdade de direitos daquela pessoa. Isso são as medidas cautelares, que é o que vocês veem muitas vezes, restrição de final de semana, pessoa ficar em repouso noturno, não poder sair do país, bloquear o passaporte da pessoa, colocar tornozeleira eletrônica, pagamento de fiança e até mesmo a prisão preventiva ou prisão temporária, ela é uma medida cautelar. Só que ela não é uma medida cautelar diversa da prisão. Ela é uma prisão, mas ela é considerada uma medida cautelar. O que aconteceu no pacote anticrime foi uma pequena alteração no artigo 282, onde nós notamos uma preocupação do legislador em evitar que o juiz pratique o ato de constrição, de aplicação de medida cautelar de ofício, tá? O legislador trouxe a preocupação de que o juiz ele vai agir mediante requerimento das partes, tá? E abrindo vistas para a parte contrária se manifestar no prazo de 5 dias. Aí você fala assim: nossa, Douglas, mas se o juiz, por exemplo, for decretar uma medida cautelar para a pessoa, por exemplo, uma prisão cautelar, o promotor pede, se o advogado tiver que se manifestar, lógico, o réu está tendo acesso àquela informação, porque o advogado, por questões éticas, contratuais, tem que prestar contas para o cliente dele de tudo que está acontecendo no processo. O réu pode fugir, tá? Mas também tem previsão legal para isso, tá? Que nos casos de urgência ou de perigo, o juiz pode fundamentar aquela decisão, justificar o porquê ele está tomando aquela decisão fundamentada sem abrir vistas para a parte contrária e explicar que esse é um perigo plausível, um perigo palpável. Mas a grande alteração é exatamente isso, é uma preocupação em se evitar que o juiz trabalhe de ofício aplicando medidas cautelares. O que acontece agora, tá? É que no caso de descumprimento, de qualquer dessas obrigações, o Ministério Público pode expressamente, ou seu assistente de acusação ou querelante, pedir a substituição dessa medida cautelar. Ele pode pleitear a acumulação dessa medida cautelar, e isso ficou muito expresso, tudo bem? O ponto-chave é: vamos evitar que o juiz haja de ofício. A única coisa que a lei não afastou, não retirou da possibilidade do juiz agir de ofício, é ele reduzir a constrição. O juiz pode, ao analisar o processo, entender que a parte não necessita mais daquela medida cautelar. Aquela medida cautelar se tornou exagerada, se tornou desproporcional ao fato. Se o juiz entender isso, ele não precisa de manifestação das partes. Para reduzir a constrição, ele pode sim agir de ofício. Por exemplo, a pessoa está presa preventivamente, ele entende que não é mais caso, então ele pode revogar a prisão preventiva de ofício. Igual nós verificamos, inclusive, muitas vezes os juízes fazerem isso, principalmente depois da audiência de instrução. Depois de ter contato com as provas e com o réu, é muito comum o juiz verificar que não é caso de manutenção da prisão processual ou de alguma outra medida cautelar e ele retirar. Tudo bem, pessoal? Nós temos também uma coisa que acabou ficando assim, o famoso chovendo molhado, No parágrafo 6º desse mesmo dispositivo, fala que a prisão preventiva somente pode ser
decretada com a devida fundamentação justificativa para o juiz. Isso é óbvio, não precisava escrever isso, porque nós já temos na Constituição Federal uma determinação de que toda decisão judicial tem que ser devidamente fundamentada. Mas foi uma preocupação do legislador para que se evite decisões genéricas, ok? Para que se evite decisões que não são individualizadas para o caso em concreto. Tudo bem, pessoal? Depois nós temos também o artigo 283, que novamente nós podemos encontrar a famosa frase chover no molhado. O que se trouxe no artigo 283, na verdade, foi uma modernização e uma adequação da mesma linguagem que é utilizada na Constituição Federal no critério prisão. O que o artigo 283 fala? Que ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de um juiz, quer dizer, de uma autoridade judiciária. Então, vamos frisar, uma pessoa só pode ser presa em flagrante delito ou por uma ordem do juiz. Em decorrência da prisão cautelar ou em virtude de uma condenação transitada e julgada. Por que eu estou falando isso? Porque na lei anterior falava em decorrência de prisão temporária ou preventiva, que é uma prisão cautelar. Então o que fizeram foi simplesmente modernizar o termo. E em virtude da condenação criminal transitada e julgada, é o que nós já vimos, essa discussão já foi amplamente feita por juristas na jurisprudência, tanto que o Supremo Tribunal Federal hoje definiu que uma pessoa que respondeu o processo em liberdade, ela só pode ser presa após o trânsito em julgado. É diferente da pessoa que já respondeu o processo presa cautelarmente porque ela preencheu os requisitos do artigo 312. Tudo bem, pessoal? Essa é a grande dificuldade hoje que nós enfrentamos. É simplesmente nos modernizar referente a esse tema. Tudo bem? Depois, como último tema desse vídeo, eu trouxe o artigo 287, que na verdade, até que enfim, nós tivemos uma tipificação, nós tivemos uma formalização da necessidade da realização da audiência de custódia, tá bom? Hoje, quando uma pessoa é presa em flagrante, ela dentro de 24 horas ela tem que ser levada à presença de uma autoridade judiciária para se verificar a legalidade da prisão, porque se ela for ilegal, o juiz pode relaxar aquela prisão em flagrante. Se o juiz reconhecer que ela é legal, o juiz pode converter a prisão em flagrante em preventiva, ele pode conceder a liberdade provisória ou ele pode aplicar medidas cautelares diversas da prisão também. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, nós vamos aprofundar. Um grande beijo a todos, nos vemos lá no Teams. Galera, força e fé, vamos vencer isso tudo. Logo, logo a gente vai estar juntinho aí na sala de aula. Beijão, até mais.